O Sr. Presidente, e depois de todas estas audições, podemos já tirar algumas conclusões. E a primeira conclusão é de que este documento não serve. Portanto, esta carta de perigosidade, lamento dizê-lo, não serve. Não serve os municípios, não serve as freguesias, não serve o interesse nacional. E deixe dizer-vos que ficamos admirados e ficamos surpreendidos que após 2017 aquilo que mais implica com os territórios que sofreram os grandes incêndios de 2017 é esta carta de perigosidade e não a implementação de uma reforma, de uma verdadeira reforma florestal. Ainda há pouco o Sr. Presidente da Junta, o senhor membro da ANAF, dizia que é necessário fazer algo para diminuir o risco, para diminuir a perigosidade, portanto, referindo-se precisamente a esta carta e ao mesmo tempo dizendo que havia necessidade dela ser flexível e de considerar as alterações do território que possa haver, portanto, a cada momento. Eu diria que a forma de diminuir essa perigosidade é, de facto, ir para o terreno, levar técnicos para o terreno que possam aconselhar os proprietários, que, como sabemos, são mais de 400 mil, a juntarem-se, a agruparem-se, a constituírem-se em ZIFs, em áreas integradas de gestão da paisagem, que tornem, portanto, a floresta atrativa economicamente, que a tornem lucrativa e que permitam, portanto, assim, constituir-se ou construir-se uma floresta mais ordenada, portanto, ambientalmente equilibrada, portanto, que sejam, de facto, servidores de carbono, mas que sejam, ao mesmo tempo, lucrativas e resilientes ao fogo. Porque a floresta ordenada é aquela, sabemos nós, a floresta ordenada, a floresta bem gerida, é aquela, e nós sabemos bem, que menos arde em número de incêndios, em número de ignições e menos arde, digamos assim, em quantidade, portanto, de hectares. Ora, posto isto e sabendo que estas também são as preocupações dos autarcas, e eu também fui autarca de um concelho muito martirizado em 2017, fui presidente de Câmara desse concelho até 2013, portanto, Pedrógão Grande, e aquilo que verifico, de facto, é que no terreno não existe nada. Nada foi feito. Ou, aliás, foi feita uma pequena ação pela CELPA, portanto, juntando 130 hectares, que engraçado, até prova de que o cadastro, sendo importante, não é assim de sobremaneira importante, porque não havendo cadastro naquele município, eles conseguiram juntar 7 ou 8 dezenas de proprietários e fazer esta ação no terreno, devidamente ordenada, portanto, com eucalipto, com outras espécies, com zonas de proteção, portanto, um projeto como deve ser, que com certeza terá a rentabilidade desses proprietários e com certeza também trará mais resistência, mais resiliência a qualquer fogo florestal. Portanto, o PSD, quando, volto a dizer, correndo o risco de me repetir, quando apresentou este requerimento, teve sempre presente estas preocupações, para além, naturalmente, daquilo que já foi aqui bem escalpelizado, do facto de quem de direito não ter sido ouvido, não ter contribuído para a elaboração desta carta de perigosidade. Eu perguntava aos senhores presidentes, e peço já desculpa que não os cumprimentei, o Sr. Presidente Boticas, o Sr. Presidente Gondomar, neste meu entusiasmo de falar sobre o assunto, passei ao lado dos cumprimentos e retrato-me por isso, mas perguntava-vos se, perante o anúncio do Governo, para segunda-feira, não é, de suspensão da Carta de Perigosidade e de alteração do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, prorrogando o prazo para incluir nos planos municipais e intermunicipais as regras de classificação e qualificação dos solos, qual é que é a vossa expectativa de mudança de paradigma para a gestão territorial? O que é que pensam que eventualmente, ou o que é desejável para vocês que venha a acontecer em termos de alteração deste instrumento de gestão territorial? Será que vão ser mais flexíveis?
isto é, permitem alterações e às classificações dos terrenos se houver medidas de silvicultura preventiva ou execução de planos de reflorestação condizentes com as regras da reforma florestal, nomeadamente com a constituição das AIGPs que falei anteriormente, ou outros instrumentos de gestão territorial. Quero dizer, será que este instrumento de gestão, passando para a plantas ou as plantas de condicionantes dos planos diretores municipais, como estava previsto anteriormente, permitem que a todo momento possa haver correções ao próprio plano diretor municipal? Nós sabemos o que acontece, um plano diretor municipal demora 10, 15, 20 anos, eu andei com o meu 15 anos, quase 15 anos para o conseguir rever. E quando saí da Câmara em 2013 estava precisamente a ultimá-lo, já não tive o privilégio de usufruir das alterações que eu próprio, portanto, pretendia e achava essenciais para o desenvolvimento do meu Conselho. Portanto, porque parece-me de facto muito difícil quando um instrumento de gestão territorial como este vai, portanto, para as plantas de condicionantes, como é que depois se faz esta flexibilização? Como é que se podem retirar territórios que deixam de ser perigosos desta planta e como é que se podem incluir territórios que podem eventualmente passar a ser perigosos. Embora eu tenha a opinião que no estado em que está a coisa não há territórios nem de elevado risco nem de baixo risco, todos são de elevado risco e a prova são os incêndios que estão neste momento a decorrer, que está tudo a arder, independentemente do grau de perigosidade, não é, que lhes foram atribuídos. E depois ainda uma outra questão. É que a questão e a afirmação é que se assim não for, se de facto não for assim como estou a dizer, há alguns dos territórios que estão, alguns dos concelhos que estão contemplados com 90%, 85% de Dragão Grande, 90% da Castilha de Pera. O que é que se faz num concelho, num município que tem 85% do seu território classificado como de alto risco, ou outro com 90%. O que é que, em termos económicos, em termos sociais, em termos turísticos, em termos de atividade económica, em termos de atratividade de investimento, em termos de atratividade de jovens, portanto, de população, porque são municípios que se debatem há muitos anos com problemas de despovoamento, não é? E o despovoamento é provocado precisamente por falta de trabalho, por falta de emprego, que, por sua vez, é por falta de investimento, portanto, empresarial. Como, portanto, Senhor Deputado, como é que este... Termino já, senhor. Eu não contava gastar o tempo todo e afinal estou a gastá-lo. Como é que estes territórios podem, de facto, sobreviver, porque, em nossa opinião, ficam completamente inviabilizados económica e socialmente. Como dizia há pouco, cria-se um instrumento que supostamente era para proteger estes territórios e a consequência, a conclusão a que chegamos é que não os protege, mata-os, portanto, inviabiliza-os. Portanto, senhores Presidentes, concordam com esta visão e com a alteração do modelo da Carta necessária para, de facto, acautelar a viabilidade destes territórios? E termino. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.